Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu aqui novamente, professora Ana Graziele Lourenço Toledo, para mais uma videoaula da nossa disciplina de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Agora iniciando o nosso módulo 2, hein? Fizemos no módulo 1, um módulo introdutório, no qual nós conhecemos a interação, né, entre treinamento e desenvolvimento e os outros subsistemas da área de gestão de pessoas. Falamos um pouquinho também sobre como que eu consigo conectar a gestão de competências e avaliação de desempenho com o treinamento e desenvolvimento das pessoas, da mão de obra. E agora, no módulo 2, a gente explora o processo de treinamento em si. Então, olhando para todas aquelas etapas que a gente apresentou sucintamente no módulo 1, a gente vai procurar detalhar essas etapas nas duas videoaulas do módulo 2. Então, nesse primeiro módulo, a gente fala um pouquinho sobre o ciclo de treinamento e as suas duas primeiras etapas, e na videoaula número 2, do módulo 2, a gente fala sobre execução e também sobre a avaliação de treinamento. Então, vamos lá iniciar essa nova jornada desse novo módulo? Bom, então, como eu falei, no módulo 2, a gente trabalha o processo de treinamento em si. Então, quais são todas as etapas que envolvem esse processo de forma mais detalhada, lembrando que a gente já apresentou esse processo no módulo 1, nas duas videoaulas que nós tivemos. Então, nessa primeira unidade do módulo 2, a gente fala sobre o ciclo de treinamento, então a gente recupera essa visão de processo de treinamento propriamente dita. Falamos também do levantamento de necessidades e a elaboração do plano de treinamento, que são as duas etapas iniciais deste nosso ciclo. Para a gente dar também uma recuperada, por que a gente busca treinar os indivíduos? A gente já falou lá no módulo 1 da importância que tem as pessoas no processo da gestão organizacional e, particularmente, no alcance dos objetivos organizacionais, isso falando de instituições públicas ou instituições privadas. Então, a gente precisa entender as pessoas como o principal ativo, recurso estratégico que qualquer organização tem e pode, a partir desse recurso, atingir ou não os seus objetivos. E aí, nesse sentido, a gente também refletiu sobre como é importante que essas pessoas elas estejam capacitadas, qualificadas, habilitadas para realizar a sua função, cumprir bem a sua função. E, neste sentido, o treinamento torna-se a principal ferramenta para viabilizar essa capacitação, essa formação da mão de obra. Então, para que a gente treina as pessoas? A gente treina para desenvolvê-las buscando o ato da aprendizagem. Então, através da aprendizagem, da aquisição do conhecimento, do desenvolvimento de competências, a gente faz com que esse indivíduo ele se torne melhor qualificado para exercer a sua função. A gente treina para melhorar a produtividade, indivíduos que estão mais capacitados, mais qualificados, eles com certeza rendem mais no ambiente de trabalho, porque eles conseguem exercer de uma forma mais completa todas as potencialidades que eles possuem. Então, certamente, quem treina mais, produz mais também. A gente treina para aperfeiçoar habilidades, né? O que significa isso? Muitas vezes o indivíduo ele já tem uma habilidade inata, ou ele já começou a desenvolver essa habilidade em outros contextos, mas ainda falta um pouquinho, um tiquinho, que é para poder chegar na plenitude dessa habilidade e ele ter a produtividade e o rendimento esperado. Então, o treinamento serve dessa forma para também aperfeiçoar e melhorar as habilidades que o indivíduo já possua. E não podemos deixar de dizer isso, a gente treina para desenvolver competências nos indivíduos. A gente também falou lá no nosso módulo 1 da importância que olhar para as competências tem na hora de fazer o desenho de um treinamento. E esse olhar desse desenho sempre visa procurar identificar aquilo que é necessário que o indivíduo tenha e aquilo que hoje ele possui. E através da análise desses dois conjuntos, digamos assim, de competências, a gente obtém as lacunas que vão dar origem às necessidades de treinamento. Então, na medida que eu treino, eu consigo desenvolver os conhecimentos, as habilidades e as atitudes do indivíduo. Através desse desenvolvimento, eu consigo também fazer com que os resultados aconteçam. Então, a gente não treina por treinar, a gente não aprende por aprender, mas existe todo um propósito organizacional e não, como não dizer também, pessoal, individual, através desse treinamento, dessas ações de treinamento. Retomando então um pouquinho aí como eu penso o treinamento,
não é simplesmente chegar para os indivíduos e dizer assim, vai lá para a sala e vai fazer o curso agora. Não funciona desse jeito, não pode funcionar. Imagine, e aí eu trago isso um pouco assim para a nossa realidade, e eu me coloco nela porque, como você, eu já fui estudante várias vezes, continuo aprendendo diariamente, mas cada uma das decisões que eu fui tomando na minha carreira foram decisões que foram extremamente pensadas, refletidas. Então, quando eu optei por fazer minha graduação em administração, foi uma reflexão bastante profunda que foi feita nesse sentido para chegar a fazer essa escolha por essa área de conhecimento, não é? E dessa forma também deve acontecer com os treinamentos e os cursos que são ministrados dentro das organizações. Então, não basta simplesmente chegar e vai para o treinamento, vai para o curso. Não. Por que eu vou para esse curso, para esse treinamento e não para o outro, né? Qual característica deve ter esse curso? Qual característica deve ser esse treinamento? Qual é a carga horária? Qual a metodologia a ser utilizada? Quais os recursos didáticos que devem estar presentes nesse treinamento? Então, todas essas, digamos assim, reflexões que a gente faz acerca do treinamento, elas são importantíssimas porque, através delas, a gente consegue garantir a eficácia do processo de treinamento. E a gente vai falar dessa eficácia, inclusive, aí no módulo 2 da aula, que é um processo extremamente complexo de se mensurar. Mas, enfim, a partir da compreensão de que é preciso treinar, mas não se pode treinar qualquer coisa, de qualquer jeito, a qualquer momento e para qualquer pessoa, a gente precisa compreender como que esse treinamento pode ser oferecido. E essa compreensão, ela parte da análise do processo de treinamento. Então, como todo bom processo, ele tem ali a sua fase de entradas, né, de informações iniciais, tem execução propriamente dita e tem os resultados que surgem a partir deste processo. E no caso do treinamento e desenvolvimento, esse processo ele se inicia, na verdade, pelo momento da reflexão que resulta no levantamento de necessidades de treinamento. Então, é a análise do perfil dos indivíduos. E aí, após esse levantamento de necessidade de treinamento, a gente tem a reflexão sobre a elaboração do plano de treinamento. Então, eu vou capturar todas as necessidades que foram elencadas, vou colocar num plano para começar a organizar esse treinamento ou esses treinamentos. Após o plano elaborado, eu começo a ministrar esses treinamentos, ou seja, eles começam a entrar em execução, em implantação. Então, veja que, sim, efetivamente, o indivíduo ele só vai para o treinamento na terceira etapa desse ciclo que a gente está estudando. E após realizado o treinamento, existe toda uma fase de avaliação que deve ser desempenhada também. E a gente já falou também em outras videoaulas que essas avaliações, existem uma multiplicidade de avaliações e a gente vai olhar para cada uma delas aí para que o treinamento ele se torne efetivo. Então, se a gente quiser, de fato, que um treinamento ele funcione, seja legal, bacana, cumpra a sua função de desenvolver competências, desenvolver processos de aprendizagem, de possibilitar a retenção ou a formação de talentos e tantas outras maravilhas que os treinamentos e as qualificações nos produzem, é necessário que eles sejam organizados de acordo com o ciclo que a gente está apresentando. Então, de novo, não é vai lá e treina. O vai lá e treina, ele acontece depois de uma série de outras reflexões que o ciclo de treinamento nos proporciona e que nós devemos seguir para que dê tudo certo e que a gente seja bem sucedido, tá certo? Então, aqui foi só para dar uma relembrada nesse ciclo e também eu acho que reforçar, né, que apesar de ser um processo, ele está organizado num ciclo, porque o ciclo ele prevê que a partir de uma avaliação do treinamento ou das avaliações de treinamento, a gente consiga voltar lá no levantamento de necessidades para se fazer a pergunta: puxa, mas aquela necessidade que eu levantei anteriormente, ela foi atingida? Ela foi cumprida ou não? Pode ser que não, né? Pode ser que ao final de todo esse ciclo, o indivíduo vai lá, realiza o treinamento e na avaliação fica comprovado que ele não adquiriu aquelas competências ou os conhecimentos, habilidades, atitudes que eram requeridos, né? O que eram almejados lá na primeira etapa.
E se ele não adquiriu, então ele precisa retomar o ciclo e fazer acontecer, esse ciclo acontecer novamente, para daí avaliar e ver se a efetividade acontece. Ah, Ana, mas então quer dizer que toda vez que ele não atingiu o objetivo, eu tenho que voltar para levantamento de necessidades e olhar isso novamente? A resposta é sim, precisa. Então, é bacana, é melhor e é mais, eu acho que eficaz, né? Até por recursos da empresa e das organizações que são empenhados, que a gente faça o processo do ciclo de treinamento bonitinho, certinho, desde o início. Porque se fizer certinho, a gente consegue ser mais efetivo no resultado e ser mais eficiente no uso dos recursos que nós estamos colocando para o treinamento, tá certo? Bom, dito isso, vamos então para a discussão da primeira etapa desse ciclo, que é o levantamento de necessidades de treinamento. Para a gente entender esse levantamento de necessidades, eu falei ainda nessa videoaula que é preciso comparar aquilo que é requerido do indivíduo com aquilo que o indivíduo possui de competências. E de onde saem essas informações? De onde eu consigo enxergar isso? O indivíduo, o que ele possui hoje, eu consigo capturar essa informação através de uma avaliação de desempenho, que é a videoaula número 2 do módulo 1. A gente fala sobre avaliação de desempenho. Então, aí a gente consegue ter essa informação. Mas e aquilo que é desejado? Como é que eu consigo capturar essa informação? Então, esse desejável, esse ranking de competências desejável que um indivíduo ele deve ter numa organização para desempenhar bem o seu papel, ele surge ou deve surgir a partir de uma reflexão que parte do planejamento estratégico da organização. Então, lá no planejamento estratégico de qualquer organização, estarão descritas ou descritos os objetivos, as metas, o prazo para que isso se cumpra e como que eu vou mensurar o atingimento desses objetivos e dessas metas. Então, tudo inicia-se lá no planejamento estratégico. Ah, Ana, então quer dizer que se uma empresa, uma organização, ela não faz planejamento estratégico, ela não pode ter treinamento? Não, não é isso. Mas certamente o treinamento de uma organização que não possui essas definições estratégicas realizadas, ele é muito menos efetivo. Você vai gastar muito mais dinheiro para treinar as pessoas e não necessariamente você está treinando naquilo que é necessário. Então, é fundamental que quem está trabalhando com um ciclo de treinamento na área de gestão de pessoas conheça o planejamento estratégico da organização, porque através desse planejamento eu vou conseguir reconhecer as competências organizacionais que precisam ser desenvolvidas e transferir isso para as competências profissionais de cada cargo, de cada função. Outra coisa importante, eu falei agora há pouco que a gente precisa se preocupar com o recurso, né? E é verdade. É fundamental que, após conhecer o planejamento estratégico de uma organização, a gente conheça também o budget de treinamento, ou seja, a verba, o orçamento que é destinado para realizar o treinamento. Em algum momento, por mais que a gente use os recursos caseiros que temos à disposição, em algum momento não vai dar para fazer o treinamento só com recurso caseiro, porque eu vou precisar locar uma sala, eu vou precisar providenciar material, seja imprimindo material, seja pagando um conteudista para fazer o material e deixá-lo no link virtual. E muitas vezes eu vou ter que contratar uma empresa para fazer esse treinamento. Então, é fundamental que haja recurso destinado para isso. E quanto mais o treinamento ele estiver alinhado à estratégia da empresa e sendo visto como um ativo estratégico, um processo estratégico dentro da empresa, maior será a verba destinada para que esse treinamento ele seja realizado. Então, o gestor de treinamento precisa conhecer qual é esse budget, qual é essa verba que é destinada para a realização do treinamento. Quanto mais estratégico ele for para a organização, mais recurso será destinado para que os treinamentos eles sejam realizados. E outra coisa bastante importante que a gente conheça são as prioridades que são dadas para o treinamento. Porque muitas necessidades elas serão elencadas e muitos desejos, muitos sonhos, muitas expectativas vão ser colocadas no momento em que a gente está planejando o treinamento. Mas nem tudo a gente vai conseguir atender, porque os recursos financeiros, principalmente, são limitados para todas as organizações. Então, a gente vai ter que fazer algum tipo de escolha. E aí, eu preciso entender, enquanto gestor de treinamento,
quais são as prioridades que devem ser atingidas ou, assim, elencadas no plano de treinamento, imaginando que nem tudo eu vou conseguir atender, então eu vou ter que fazer, em algum momento, essa escolha, tá? Não que necessariamente seja uma escolha excludente, mas você pode, por exemplo, de 100 treinamentos, priorizar e fazer uma lista de quais seriam os primeiros treinamentos que deveriam ser realizados. E aí, deixar no final aqueles cuja prioridade não seria tão grande. E aí, mediante a disponibilidade de recurso, você vai chegando até o final da lista. Mas se não houver essa disponibilidade, a gente precisa ter os treinamentos-alvo focais que a gente vai privilegiar, digamos assim, no plano de treinamento. Então, é fundamental conhecer planejamento estratégico, a verba que é destinada e quais são as prioridades para serem atendidas no nosso plano de treinamento. Essa análise do levantamento de necessidades, que é subsidiada pelo planejamento estratégico, pela verba, pelo orçamento, pelas prioridades, ela deve acontecer em 3 níveis dentro de uma organização. Então, você precisa pensar quais são as necessidades organizacionais, e para isso você sempre vai olhar para o ambiente interno da organização e para o ambiente externo. Por que que a gente está falando isso, né? Porque muitas vezes está acontecendo lá na concorrência algum processo que a nossa empresa ainda não esteja realizando. E aí, para que ela realize, eu preciso fazer capacitação da mão de obra. Então, eu preciso ter esse olhar tanto para dentro quanto para fora. E aí, eu estou falando de um olhar sistêmico, né? Um olhar organizacional. Eu também preciso fazer análise das necessidades de treinamento enquanto atividades. Então, eu preciso, dentro da organização, dar mais uma refinadinha. Ou seja, olhar para as políticas organizacionais e para os processos que eu tenho dentro da empresa ou da organização. Porque dentro dessas políticas e dentro desses processos, certamente eu vou ter necessidades de treinamento que estão ali implícitas ou explícitas, dependendo da situação. E no terceiro nível, eu preciso olhar para os indivíduos. Então, eu preciso olhar para as pessoas e, através do análise de desempenho de cada uma delas, identificando seus potenciais, olhar o que cada um desses indivíduos precisa treinar. Então, veja só que a análise de necessidade de treinamento não é algo trivial de ser feito, né? Não é simplesmente olhar para a cara do indivíduo e dizer, você precisa fazer curso de X, né? Não. Então, você precisa olhar o que a empresa precisa, o que a organização precisa, o que cada um dos seus setores precisa, das suas áreas, dos seus processos precisa, e dentro de cada área, o que cada funcionário precisa fazer. Ai, Ana, mas então se eu tiver 1.000 funcionários na empresa, eu vou ter que fazer isso para os 1.000? E a minha resposta é sim, vai ter que fazer. Então, quer dizer que o plano de treinamento é um plano que deve abranger todos os funcionários de uma organização? Sim, é. Então, se você tiver 10 funcionários, você vai fazer 10 planos de treinamento individuais que vão se somar num plano macro de treinamento da organização. Se você tiver 1.000, você vai fazer 1.000 planos de treinamento e assim por diante. Então, é uma atividade extremamente trabalhosa e que deve ser realizada com o máximo de cuidado possível para que a gente consiga atingir os objetivos do treinamento e até justificar o valor do orçamento que é alocado para ele. Que ferramentas que a gente pode utilizar para fazer o levantamento de necessidade de treinamento? A gente elenca algumas dessas ferramentas aqui, que são apresentadas na literatura. Então, a primeira delas, que é colocada, é a entrevista. Então, parar para conversar com as pessoas, né, é fundamental para entender as suas necessidades e também as suas expectativas. É interessante fazer uma entrevista semi-estruturada ou não estruturada? Sim, mas para facilitar até o processo de planejamento do treinamento, é bacana se você tiver um roteiro de questões para ser realizado junto do indivíduo. Porque a partir desse roteiro de perguntas, que é a entrevista estruturada, você consegue identificar de forma melhor as necessidades e as expectativas desse indivíduo. E lembrando que as entrevistas, elas devem ser realizadas com as pessoas que receberão os treinamentos, mas lembra que nós falamos da análise em 3 níveis. Então, eu preciso também fazer essas entrevistas com o líder máximo da organização, seja um CEO, seja um presidente, seja um diretor-presidente, um superintendente, enfim.
Eu preciso fazer essas entrevistas com os líderes dos processos, dos setores, das áreas dentro dessa empresa, dentro dessa organização, e preciso fazer também com as pessoas, com os indivíduos que vão receber esse treinamento. Com os questionários é a mesma coisa. A gente também pode usar, é uma ferramenta bem útil para fazer o levantamento de necessidades, mas também precisa ser aplicado nos 3 níveis de análise de levantamento de necessidade de treinamento. Qual que é a diferença entre a entrevista e o questionário? O questionário ele pode ser auto-ministrado, então você entrega o questionário para o indivíduo e ele pode preencher aquilo que ele acredita que seja importante de ser apontado enquanto necessidade de treinamento. A entrevista você vai conduzir as perguntas, fazer as perguntas e coletar os dados. Outra forma interessante de fazer o levantamento de necessidades é o processo da observação. E aí, geralmente, não necessariamente o gestor de treinamento, que fica lá na área de gestão de pessoas, ele vai conseguir fazer uma observação do tipo participante, ou seja, aquela na qual o indivíduo ele está integrado ao processo que está sendo analisado e ele está ali trabalhando, atuando naquele processo, e aí ele vai fazer os apontamentos necessários. A maior parte das vezes a gente vai fazer observações não participantes, nas quais a gente vai, enquanto gestores de treinamento, olhar o que está acontecendo e aí fazer as anotações que vão subsidiar o planejamento de treinamento. Também é uma ferramenta bastante útil, bastante bacana. E a gente tem, no último tópico aqui, a avaliação de desempenho, que a gente já comentou, inclusive, lá no módulo 1, na aula 2 do módulo 1, também nos fornece bastante subsídios para poder fazer as necessidades de treinamento, ou a listinha de necessidades de treinamento. Qual que eu devo usar? Se você quiser uma dica, use todas, porque quanto mais informação você tem, mais apurada fica o seu levantamento de necessidades e mais, eu acho que fidedigno e próximo da realidade ele vai ficar também. Mas não dá para fazer todas, né? Tem uma questão de tempo e tudo mais. Então, escolha aquela que melhor se adequa ao perfil da sua organização e aos objetivos também. Mas sempre que possível, se puder combinar todas, ou pelo menos 2, é o que a gente recomenda. E aí você vai ter um levantamento de necessidade de treinamento mais completo também. Aqui a gente já comentou algumas vezes, né? Quando a gente faz essa coleta de informações, seja através das entrevistas, dos questionários, das observações, da avaliação de desempenho, a gente vai gerar uma lista de competências que nós precisamos e uma lista de competências que nós possuímos. E aí, a comparação entre essas 2 listas, digamos assim, é que vai gerar o levantamento de necessidades. Porque quando você compara uma lista com a outra, obviamente que vão acontecer, digamos assim, desencontros, né? Você não vai ter todas as necessidades elas batendo direitinho ali. Então, na medida que isso acontece, a gente vai conseguir levantar as necessidades de treinamento de forma mais adequada possível. Bem, aqui a gente tem nesse slide um modelinho, né, que visa estabelecer essas comparações, essas lacunas entre as competências requeridas e as competências possuídas pelos indivíduos. Num primeiro momento, aí nas linhas de cima, você vai ver assim, cargo, competências requeridas. E aí tem lá o cargo, analista de TI. E aí embaixo tem as competências que são requeridas para esse analista de TI. Ou seja, quais são os conhecimentos necessários, as habilidades que o analista de TI deve ter e as atitudes que ele deve ter também. Então, conhecimento, ele tem que ter um curso técnico em análise e desenvolvimento de sistemas. As habilidades que ele deve possuir habilidades de gerenciamento de projetos, gestão de tempo, negociação, trabalho em equipe. E quais as atitudes que ele deve possuir? Deve ser proativo, comunicativo, exercer a liderança, e por aí vai. Na linha aí de baixo, onde está escrito indivíduo, do lado dele tem competências possuídas, e aí embaixo tem o nome, Joãozinho. E aí você vai olhar para o Joãozinho quais os conhecimentos que ele tem, quais as habilidades que ele tem e quais as atitudes que ele tem. Então, o Joãozinho, que é analista de TI, né? Então, a gente vai analisar todos os indivíduos que são analistas de TI e que devem possuir os conhecimentos, as habilidades e atitudes para esse cargo. Então, eu acho que esse modelinho aqui nos dá um pouco mais de visão sobre como deve ser feita essa análise do levantamento de necessidades, tá certo? Então, eu tenho 10 analistas de TI. Bora fazer 10 levantamentos de necessidade. Tem que ter esse cuidado para que a gente
garanta o sucesso dos treinamentos que serão ministrados. E até porque também não dá para a gente tomar como padrão, porque um analista, por exemplo, não tem uma habilidade, todos não terão. Não é assim. E aí todo mundo tem que fazer o treinamento. O treinamento, quando ele é mal planejado e executado, faz os indivíduos até de se desmotivarem para participar. É importantíssimo fazer essa análise criteriosa de cada um dos indivíduos que seriam alvo potenciais do treinamento. Realizado o levantamento de necessidade de treinamento de cada um dos indivíduos que a gente tem dentro da organização, é hora da gente fazer a elaboração do plano de treinamento em si, mas o plano geral de treinamento da organização. Então, é bastante trabalhoso ainda, né? Porque a gente conseguir capturar cada uma daquelas necessidades e fazer com que elas se tornem treinamentos efetivos. Temos os treinamentos que são elencados a partir de todas aquelas ferramentas, mas nem todos esses treinamentos eles conseguirão ser efetivamente realizados porque os recursos eles são limitados. Então, o analista de treinamento, ele vai ter que olhar para cada uma dessas necessidades levantadas e, a partir desse olhar, definir quais são os treinamentos que efetivamente serão realizados, de acordo com aquela análise que nós comentamos, ou seja, olhando para as necessidades organizacionais, olhando para as necessidades dos setores e olhando para as necessidades das pessoas, fazer essa definição. Então, o que a gente precisa pensar na hora que a gente está elaborando essa programação de treinamento? Fazer uma lista de todos esses treinamentos que são requeridos e eleger as prioridades que serão atendidas. Essas prioridades, além de considerar os níveis de análise que a gente já mencionou, elas podem considerar outras variáveis também, como, por exemplo, o número de pessoas que precisam ser treinadas. Há treinamentos que precisam ser ministrados para toda a empresa, para todas as pessoas. Por exemplo, quando você vai implementar sistemas de gerenciamento de qualidade, é necessário fazer uma sensibilização, uma capacitação geral com os indivíduos. Então, esses treinamentos, se não forem realizados, o impacto deles é muito grande no resultado da organização. Então, eles precisam acontecer, tá? Ah, então aquele treinamento que é só para um indivíduo, a gente vai deixar por último? Não, não necessariamente. Por exemplo, aquele treinamento que só tem um indivíduo que deve realizar, mas aquele indivíduo é uma peça-chave, aquele processo é um processo-chave dentro da organização, ele precisa ser feito, muitas vezes, deixando outros treinamentos com mais indivíduos para um segundo momento. Então, é um processo de análise bastante acurado que precisa ser feito quando a gente está fazendo essa priorização, digamos assim, dos treinamentos, tá? E aí, a gente coloca aqui também, né, que a análise ela precisa ser individual por grupos e objetivos. Individual, no sentido de que você vai olhar para cada uma das pessoas que está ali dentro da organização, por grupos, porque a gente precisa enxergar que mais de um indivíduo ele precise realizar aquele mesmo treinamento, e esses indivíduos, inclusive, podem ser de áreas diferentes, e aí isso acontece de forma muito corriqueira com os treinamentos que são relativos a habilidades humanas, treinamentos comportamentais. Então, todo mundo, né, precisa desenvolver comunicação, relacionamento interpessoal, gestão de tempo. Então, esses treinamentos envolvem várias pessoas que não necessariamente são do mesma área, do mesmo setor, do mesmo departamento. Então, precisa identificar quais são esses grupos que precisam desses treinamentos. E os objetivos que também são relacionados à administração de cada um desses cursos, desses treinamentos também. A partir dessas análises, existe a definição do plano macro de treinamento. Então, todos os treinamentos que serão realizados já de acordo com as prioridades. Então, como a gente falou, se eu tenho 50 treinamentos, eu preciso dizer qual vai ser o primeiro, qual vai ser o segundo, qual vai ser o terceiro, o quarto, e assim por diante, todos eles. E aí pensar que aqueles que estão lá no topo, no primeiro, é os que receberão as primeiras ações de treinamento e a priorização dos recursos também. Eu já falei isso também lá no módulo 1, que quando a gente pensa plano de treinamento, a gente precisa pensar no horizonte temporal no qual ele vai acontecer. Então, a gente pode pensar, vou fazer um plano de treinamento para 5 anos. Pode, vou fazer um plano de treinamento para 10 anos. Pode também. Mas imagina que para cada treinamento que você vai ministrar, você precisa fazer o ciclo inteiro girar, ou seja, precisa chegar na avaliação. E aí, se eu ministro um treinamento hoje e eu vou avaliar só daqui a 2, 3 anos, certamente eu já não vou conseguir capturar os mesmos resultados. Por isso, a gente indica que a programação de treinamento ela deve procurar ser executada dentro de um horizonte temporal de 1 ano,
até porque os próprios orçamentos, os budgets que são relacionados a todas as áreas da empresa, eles têm essa previsão, apesar de ter uma previsão de longo prazo, eles têm uma previsão de aplicação também anual. Então, fica mais fácil para fazer a gestão, o controle e girar o ciclo do treinamento dentro dessa previsão anual, tá certo? Então, esses treinamentos, esse plano macro de treinamento, sendo possível ser abrangido durante um ano e com as prioridades já elencadas para a realização desses treinamentos. Aqui a gente tem um modelinho de elaboração de plano de treinamento. E aí, esse plano de treinamento, você vai ver aqui pelos tópicos que apresenta aqui no modelo, ele tem bastante itens a serem preenchidos. E muitas vezes esses itens, eles demoram, né, para serem preenchidos. Por quê? Porque não é simplesmente algo que brota da cabeça do analista de treinamento ou do gestor de treinamento. Consultas precisam ser realizadas. Então, quando a gente tem aqui no primeiro item, o objetivo do treinamento. Então, por que aquele treinamento ele vai ser ministrado? Qual é a quantidade de módulos que vai ter esse treinamento? Então, ele vai ter um módulo, 2 módulos, 3 módulos, a carga horária de cada um desses módulos. Então, esse treinamento ele vai ter 24 horas, ele vai ter 360 horas, ele vai ser um treinamento de curta duração, vai ser somente uma instrução de 2, 3 horas, 4 horas. Então, essa quantidade de módulos e a carga horária, ela precisa ser pensada quando a gente faz o plano de treinamento também. Qual é o conteúdo que vai ser ministrado durante esse treinamento? Então, é fundamental que esse conteúdo ele atinja as necessidades para as quais o treinamento ele foi previsto, né? Então, se eu tenho, como no exemplo que é colocado aqui, o treinamento 1, que é o treinamento de metodologias ágeis, quais são as metodologias ágeis que eu vou inserir como conteúdo desse treinamento? Tem várias metodologias ágeis, mas será que a organização vai aplicar todas elas? Talvez não, talvez ela privilegie uma ou duas ferramentas dessas. Então, o treinamento ele pode falar de todas as metodologias, mas ele aplica, ele desenvolve e ele dá mais explicações, é mais detalhado sobre uma ou duas ferramentas que são escolhidas. Então, isso precisa estar refletido no conteúdo do treinamento. Bom, pensar no método de treinamento é fundamental dentro dessa programação, porque o método ele contribui muito para a eficácia do treinamento. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pode abranger várias dimensões. Então, se o treinamento vai ser presencial, se vai ser à distância, se ele vai ser in company dentro da empresa, ou se ele vai ser lá na empresa que está fornecendo o treinamento que foi contratado para fazer isso, se é um treinamento individual, se é um treinamento em grupo, em equipe, enfim. Se vai ser uma aula expositiva, se vai ser um estudo de caso, se vai ter experimentação, se vai ter prática, se vai ser só teoria. Então, olhar para todas essas questões é fundamental para definir a efetividade do treinamento. É difícil a gente, por exemplo, dar capacitações operacionais somente de forma teórica, somente fazendo a aula expositiva. Assim como é difícil também a gente tratar um assunto que ele é teórico através de demonstrações. Então, isso precisa estar muito casadinho dentro do método para que o treinamento também seja efetivo. Os recursos didáticos referem-se aos materiais que serão utilizados dentro desse treinamento. Então, vai ter apostila, não vai ter folder, essa apostila vai ser física, ela vai ser online, vai ser virtual, vão ter dinâmicas de grupo que serão realizadas lá na metodologia, e para essas dinâmicas eu vou precisar de materiais específicos, eu vou precisar de lápis, de caneta, de papel, de régua, vou precisar de laboratório, enfim, todos esses recursos, eles precisam ser elencados no plano de treinamento para que você possa também ter efetividade naquilo que está sendo proposto. Então, não dá para a gente colocar uma coisa na metodologia e não ter um recurso para realizar esse treinamento quando ele for efetivamente executado, implantado. A definição do público-alvo. Então, quais são as pessoas que vão participar desse treinamento? E quem são essas pessoas? Eu já tive situações, né, de treinamento em empresas em que a sala estava cheinha, um monte de gente, e eu ali dando treinamento, né, explicando e tudo mais, e aí, ao longo do treinamento, eu percebi que tinha indivíduos que não sabiam escrever e ler. E aí, qual que é a compreensão que aquele indivíduo está tendo daquilo que eu estou falando? Então, é importante conhecer o público-alvo e o perfil do público-alvo para que a gente consiga adaptar
o treinamento às necessidades das pessoas e assim ele também seja mais efetivo. O local do treinamento, né, onde será realizado, parece uma informação simples, banal, mas ela é fundamental, porque muita gente se perde, né, se esquece aí, mas onde que vai ser o treinamento mesmo? Então, deixar isso ali definido, inclusive para o planejamento dos recursos didáticos. Então, se você diz que ele vai ser realizado na sala tal ou no auditório tal, precisa ver se essa sala, se esse auditório, por exemplo, tem data show, tem a lousa, enfim, tem carteira, se as carteiras elas têm bracinho que você consegue virar para colocar alguma coisa para anotar, enfim, é preciso saber o local para olhar também as condições que esse local tem para o treinamento acontecer nele. E a carga horária, como a gente já tinha mencionado lá em cima, que é fundamental para atingir os objetivos do treinamento. Então, todos esses itens, né, o objetivo, a quantidade de módulos, o conteúdo, o método, os recursos didáticos, o público-alvo, o local, a carga horária, eles devem ser elencados para cada um dos treinamentos que eu estou colocando na minha programação. Ah, mas eu vou ter que analisar isso para cada um. Vai ter que analisar para cada um. Ah, já teve muito trabalho no levantamento de necessidade de treinamento. Sim, e o trabalho continua agora na programação de treinamento. Por quê? Não dá para eu fazer um e replicar para os demais? Não dá, porque como a gente falou, nem sempre todas as pessoas vão fazer todos os treinamentos. Nem todos os treinamentos deverão ter a mesma carga horária. Nem todos os treinamentos têm a mesma metodologia, utilizarão os mesmos recursos. E certamente todos os treinamentos terão conteúdos diferentes. Então, é fundamental que essa análise criteriosa de todos esses tópicos que tem aí o plano de treinamento, ela seja realizada para cada um dos treinamentos que eu tiver na minha listinha. Então, se você tem 50, vai fazer 50. Se você tem 100, vai fazer 100 e assim por diante. Então, é muito comum que essa atividade do planejamento de treinamento, da programação de treinamento, ela seja realizada durante o ano inteiro para acontecer no ano que vem. Enquanto esse ano estão acontecendo os treinamentos que você planejou no ano passado, os treinamentos rolando, a gente está planejando o que vai acontecer no ano que vem. Porque está demonstrada, né, toda a complexidade que existe na elaboração do programa de treinamento. Puxa, mas eu tenho que fazer as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo? É mais ou menos isso, né? Enquanto você está lá, analista de treinamento, gerenciando o curso que está acontecendo lá no anfiteatro, no auditório, na sala de aula, você também está trabalhando o levantamento de necessidades, por exemplo, olhando os fornecedores de treinamento para quem que vai contribuir com você no ano que vem. É um trabalho extremamente complexo, mas que, se feito da melhor forma, consegue não só atingir os resultados do treinamento, como também conseguir ser efetivo do ponto de vista do investimento que é feito nos treinamentos que são propostos para a organização. Bom, e aí a gente vai ter, dentro desse plano de treinamento, algumas possibilidades. Eu mencionei aqui que a gente precisa olhar a questão dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes, que quando a gente olha para as habilidades, a gente precisa olhar para as habilidades humanas, para as habilidades técnicas e para as habilidades conceituais. E, além disso, os treinamentos eles ainda podem estar relacionados ao público-alvo. Então, nesse sentido, olhando para as diferentes pessoas que nós temos na organização e como que essas pessoas também estão em diferentes momentos na organização, a gente tem uma série de treinamentos que podem ser elencados nessa programação. Então, esse primeiro treinamento, que é a integração de novas pessoas, é um treinamento que você tem que ter ali todos os meses, de janeiro até dezembro, porque de janeiro até dezembro pode acontecer uma admissão de um novo funcionário, e ele precisa passar por um processo de integração, ou seja, conhecer como é a empresa. No caso dos trainees, são indivíduos que já trazem da educação superior um conhecimento ali grande, conhecimento teórico grande, mas que precisam colocar em prática esse conhecimento junto de uma experiência nas organizações, nas empresas. Então, você vai ter um programa de trainee que pode ser estruturado em 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas é um treinamento que, se a empresa enxerga como importante para ela, tanto para a aquisição de novos talentos, como para a formação desses talentos, é preciso que esses treinamentos estejam previstos na programação também. Tem aí os treinamentos técnico-profissionais, que são aqueles treinamentos mais voltados para as operações. Então, se a gente vai pensar, por exemplo, numa fábrica de automóveis, a gente precisa ter treinamento de qualidade, operação de máquinas, segurança do trabalho. Então, todos eles devem estar previstos ali, independente
daquela questão que a gente falou anteriormente, dos objetivos estratégicos da organização, que deve subsidiar as competências profissionais. Então, esses técnicos profissionais, sempre você tem que ter ali na sua programação, porque eles, em algum momento, eles vão ser requeridos. Os estágios são outra possibilidade de capacitação, de formação de mão de obra e que podem contemplar também o plano de treinamento. E aí, é bacana você pensar em quais áreas esses estágios podem ser realizados e quais formações de nível superior ou técnico podem usufruir desse treinamento, digamos assim, né, dessa capacitação em estágio. E é importante deixar isso no plano de treinamento, por quê? Porque aí as chefias, as lideranças, né, nas áreas, nos setores, elas já sabem, olha, nesse setor a gente vai ter um estagiário atuando esse ano. E aí, comunicação é fundamental para que não só o processo de treinamento, mas qualquer processo organizacional ele tenha efetividade e ele ocorra da melhor forma possível. E os treinamentos de desenvolvimento de gestores. Esses treinamentos também são aqueles desejáveis, né, que existem em todas as programações de treinamento, porque capacitação para liderança deve ser contínua, tanto para os indivíduos que já são líderes, que já ocupam posição de liderança, quanto aqueles que podem exercer alguma mobilidade dentro da organização. Então, eu hoje não estou numa posição de liderança, mas eu posso ocupar. Então, esse indivíduo que tem esse potencial para ser líder, ele também precisa ser capacitado, ele precisa ser desenvolvido. E isso pode surgir a qualquer momento. Então, esses treinamentos todos que a gente falou, esses 5, na verdade, treinamentos que a gente falou, independente das necessidades que você levantou lá na levantamento de necessidade de treinamento, independente daquilo, esses 5 treinamentos, recomenda-se que eles estejam presentes em todos os programas de treinamento para que tenha a disposição, a disponibilidade de você conseguir realizá-los ao longo do ano também. Aqui a gente tem as referências que foram utilizadas para a elaboração dessa videoaula. Eu espero aí que a exposição tenha sido clara aí para entender, na verdade, recuperar um pouquinho do que é o ciclo de treinamento e compreender de uma forma mais completa as etapas de levantamento de necessidade e programação de treinamento. Parece complexo e é complexo, mas como a gente também já disse, é fundamental que a dedicação a essas etapas iniciais ela seja total para que os resultados lá na variação, que é a etapa final, entre aspas, do processo de treinamento, ela seja uma boa variação e a gente consiga oferir bons resultados a partir dos processos de treinamento. Bom, é isso aí. A gente vai se ver nas próximas videoaulas e bons estudos para você. Tchau, tchau.